para ser feliz, para abençoar sua vida, sua casa, sua família, teu coração. Filho amado, filha querida, que prazer, que satisfação poder chegar até você agora, onde você está. Deus ilumine você, a tua vida, o teu coração. Olha, já quero começar esse programa. Você sabe que nós estamos numa série de programas sobre os 7 vícios capitais. Começamos semana passada. Claro que no Natal, no Ano Novo, talvez a gente altere um pouquinho para falar do próprio do tempo, né, que nós estamos vivendo. Mas já no começo desse programa, quero afirmar para você o seguinte: quando as coisas saem das tuas mãos, saem do teu controle, elas não saíram das mãos de Deus e do controle de Deus. Isso é fé, é viver o abandono, é saber que nada pode nos separar do amor de Deus e que quando as coisas parecem ruir, parece que saem do nosso controle, elas não saíram do controle de Deus, tá? Padre, eu não sei o que fazer. Mas você é o barro, Ele é o oleiro. Então, não escute a voz do desânimo hoje. Não escute as vozes críticas para com você mesmo, para com os outros que querem te desanimar. Deus está no trono. Jesus é o Senhor da sua vida. Ele te ama. Ama você. É você mesmo. E com a força dEle, com o poder que vem do coração dEle, você vai ser capaz de vencer todas as realidades que querem roubar a sua paz. Acolho você acompanhando na terça-noite no programa ao vivo, você nas reprises. Muito bem-vindo, bem-vinda. Também quero acolher a minha equipe maravilhosa, a Joana, nossa diretora, a Rosinalva, nossa produtora, toda a nossa equipe que está hoje na suíte, fazendo esse programa acontecer, chegando até você. E acolho também com muito carinho a Juliana Moraes. Muito bem-vinda, Ju. Obrigada, Padre. Retornando hoje, né? Graças a Deus, que presente ter você aqui. Ju, quero já aproveitar, falava com a Ju ainda há pouco, abraçar com carinho a Maria, que é prima da Juliana, isso, Maria, né? Que está fazendo aniversário. Deus abençoe, viu, filha? Deus abençoe você, teu coração, tuas intenções nesse dia. Ju, que bom ter você aqui. A Ju não estava semana passada, mas eu já adiantei, ela já ouviu. Mas, Ju, eu senti hoje, eu falei semana passada sobre o pecado capital da ira, né? Trouxe um pouco da conceituação da Suma Teológica, foi bem legal. Talvez até ela tenha assistido, não sei se viu. Se viu, eu estou repetindo. Se não viu, eu estou dizendo. E hoje eu iria para um segundo vício capital, mas rezando, me preparando, eu senti de falar um pouquinho mais sobre a ira, sobre a raiva, não é como a gente lidar com isso. Eu acho que final de ano, chegando o Natal, a gente tem que refletir sobre isso, um clima de mais harmonia, de mais fraternidade, né? E como é que você lida, como você administra a raiva, Juliana, quando vem os rompantes de raiva? Porque nós somos gente, né? Existem situações que vão acontecendo, não precisa, claro, não vou colocar a Juliana na berlinda aqui, né, para ela dar uma receita, mas assim, de maneira geral, se você pudesse falar em 2 palavras, assim, como que você lida, administra, quando você vê que a raiva bate na porta do coração, que às vezes bate mesmo, né? São situações que vão acontecendo, pessoas que pensam diferente, imprevistos, né? Como é difícil lidar com imprevisto, né? Não sei se você é assim, Ju, e eu sou bem organizado, graças a Deus, programado. Gente, hoje eu lido melhor, confesso. Mas eu me recordo quando eu combinava uma coisa, estava tudo certinho. Uma peça, uma carta do baralho saía, nossa, me desinstalava. Graças a Deus você vai adquirindo uma sofisticação emocional, também a espiritualidade vai ajudando. Sofisticação no bom sentido da palavra, né? Uma metáfora. Você vai se desenvolvendo, né? De dentro para fora. Enrijecendo ali a musculatura emocional. E hoje eu lido melhor. Mas em 2 palavras, como você lida com a raiva? Ai, meu Deus. Olha, Padre, eu pegando esse gancho do Senhor, né, de sair daquilo que você programa, daquilo que você... Como eu sou uma pessoa muito focada e faço o planejamento das coisas, tudo que sai daquilo que eu planejei, na verdade, me desestrutura. Então, eu fico meio offline, assim, né? Eu tenho uns apagões, assim, a ficha precisa cair. Então, eu não sou uma pessoa que tem uma natureza de revidar de imediato. Eu tipo, parece que é o processo depois
que acontece a coisa, entende? Isso é bom, porque não tem aquela reação já de raiva. Até porque assim, eu não gosto de situações tensas, assim, eu tenho dificuldade de lidar com tensão. Então eu sinto raiva, sim. E eu na verdade, eu sou mais do silenciar. Eu espero o negócio assentar dentro de mim, porque se eu for agir quando eu estou com raiva, eu faço besteira, e muita. Sim, que legal. Eu falei um pouco disso semana passada, Ju. Eu dizia semana passada que uma das receitas, e hoje até a ciência comprova, e também Santo Tomás falou um pouquinho disso, que é a atitude consciente de retardar, né, o processo da ira. Porque o que você falou é interessante. Se na hora da raiva você fala, e se 10 minutos depois você fala, as palavras são bem diferentes. E uma né? coisa que eu faço, padre, assim, já aconteceu comigo, né? Na condição de formadora, quando eu tive que ser um pouco mais firme com alguma formanda, ou até mesmo no coral, né? Nessa questão de ser líder e tal, eu treinar na frente do espelho como conversar com a pessoa. Olha que legal. Tipo assim, para eu medir as palavras. Sim. Por quê? Com essa questão de estar na liderança, eu percebi que todas as vezes que eu agi sem pensar, eu feri muitas pessoas. Então a vida vai ensinando, claro, né? E as pessoas também vão dando feedback assim para a gente, né? Ó, aqui você não agiu legal, enfim. Então, para mim, essa medida de silenciar, de processar a coisa dentro de mim, para depois falar e treinar o que eu vou falar. Eu sempre faço isso. Muito boa dica. Obrigado pela partilha. E é claro, cada um tem que desenvolver as estratégias que sejam assertivas, exitosas ali para lidar com a sua raiva, né? Mas olha, obrigado, Ju. Você vai pegar agora, cada um de nós, a nossa Bíblia em Colossenses, capítulo 4, versículo 6. Eu vou trazer a tradução da CNBB, que é a Bíblia que comumente a gente usa aqui na Canção Nova, e depois vou trazer uma outra tradução. Que a vossa conversa, as vossas palavras, sejam sempre agradáveis, com uma pitada de sal, de modo que saibais responder a cada um como convém. Filipenses 4, 6. Agora eu vou trazer uma outra tradução que me aprove conhecer, encontrar hoje à tarde. Aliás, é uma tradução católica também da Ave Maria, que diz o seguinte, Colossenses 4, 6. Que as vossas conversas sejam sempre amáveis, temperadas com sal, e sabei responder a cada um devidamente. Olha que bonita essa expressão de São Paulo. Que as vossas conversas sejam sempre amáveis, não é? Temperadas com sal. O que significa temperada com sal? Filho, filha, quando a Bíblia está dizendo temperada com sal, a Bíblia está expressando equilíbrio, né? Porque o sal, a comida sem sal é sem gosto, é intragável, e a comida com muito sal também se torna impraticável, né? Você não consegue comer. Então, com uma medida de sal, com o sal, é comida equilibrada, uma comida que é tragável, que é apetitosa, que cumpre a sua função de nutrir e também de ser boa, gostosa ao paladar. Então, São Paulo está dizendo, cuidado do jeito que você fala, que a vossa conversa seja agradável, que as vossas palavras tenham um equilíbrio, que a expressão dos seus sentimentos seja equilibrada. E hoje, vou falar mais uma vez, como eu disse, sobre o vício capital da ira, um pecado capital, captis do latim, que é a cabeça que abre as portas da nossa alma para outros pecados, né? E Santo Tomás de Aquino nos ensina, na Suma Teológica, que a raiva, assim como a psicologia moderna também ensina, é uma emoção humana basilar. É uma emoção. E o que é uma emoção? A palavra emoção vem do latim ex movere, ou movere, quer dizer mover para fora, né? Levar você numa direção. Então o que a emoção é? É aquilo que nos move. A emoção nos move para um fim. E a raiva é uma emoção que nos move. Então, primeiro ponto, sentir raiva, ira, não é problema. O problema se manifesta justamente na imaturidade, muitas vezes, para expressar a emoção que a gente sente. Muitas vezes na ausência de traquejo, de sabedoria, para não permitir que essa emoção nos domine. Olha, quando a raiva é sua, ela é boa, mas quando você é da raiva, quando a raiva é tua,
ela é boa, mas quando você é da raiva, ela se torna má. Ou seja, você acaba sendo subjugado, sugestionado por essa emoção quando ela está desproporcional, né? Então veja bem, vamos entender o mecanismo dessa emoção humana que é a raiva. Não sei se você sabe, mas a parte do cérebro da gente que processa as emoções é chamada de cérebro límbico, né? Ele processa as informações emocionais. E, por exemplo, quando o seu corpo, o seu cérebro límbico interpretam ali uma situação que gera essa emoção, raiva dentro de você, o cérebro límbico dá um comando para o seu corpo e o seu corpo, por sua vez, libera muita adrenalina. Por isso que na raiva o coração bate forte, né? As mãos ficam frias, a garganta apertada, às vezes dá aquela vontade de gritar, não é? Essa é a resposta humana, natural. Mas como eu disse, a raiva ela é uma emoção de protesto, é uma emoção de desapontamento, é uma emoção que pode expressar também timidez, frustração, não é? Insegurança. Ela é uma emoção humana e a gente tem que saber expressá-la. E haja vista que o não expressar a raiva, o ficar só guardando sem reagir a nada, é muito ruim. Isso hoje é provado cientificamente, pode gerar frustração, pode gerar até uma depressão, né? A pessoa que engole tudo e estoura por dentro, né? Então, como eu disse, o problema está na expressão das nossas raivas. Como a gente expressa a raiva. Olha, semana passada, não sei se você lembra, filho, filha, o padre falava sobre o filtro que a gente precisa usar para expressar a raiva. O problema não é expressar a raiva, só que nós temos que ter um princípio moral, um princípio ético, sabe? Um princípio religioso também, né? Que está tudo envolvido, essas realidades que eu falei, para ser um filtro na hora de você expressar a raiva. E qual é o nosso filtro? Nosso filtro é Jesus, nosso filtro é o Evangelho e, sobretudo, o nosso filtro é o nosso chamado à santidade. Nunca se esqueça disso. O Concílio Vaticano II, na Constituição Lumen Gentium, no capítulo 5, acentuou de maneira belíssima esse chamado universal à santidade. Todos nós somos chamados à santidade. Você, é você mesmo. Você, filho, filha, é chamado a ser santo. Sede perfeitos como vosso Pai Celeste é perfeito, Lucas capítulo 5. O que é ser perfeito? É ser como Jesus. Então, na hora de expressar a raiva, a gente tem que usar esse filtro. Eu sou chamado à santidade na expressão da minha ira. Eu sou chamado à santidade na hora que eu tenho que expressar a minha raiva. Ou seja, ali eu preciso lutar para agir e reagir como Cristo. E mais uma vez eu digo, como eu disse semana passada, citando Santo Tomás de Aquino e Aristóteles, que falavam da ira justa, né? Existe uma ira justa? Existe. Mas, gente, o filtro, como eu disse, é sempre o chamado à santidade, e um outro filtro que eu quero acrescentar, no qual esse segundo filtro está, obviamente, intrínseco dentro do chamado à santidade, mas é uma coisa que está faltando muito hoje, que é o filtro do respeito. Padre, mas o que a pessoa está fazendo está errado. Padre, mas o que aquele político falou está errado. Tudo bem, você tem o direito de discordar, mas você e eu não temos o direito de desrespeitar ninguém. E por que eu quis falar sobre o vício capital da ira ainda nesse segundo programa? Estamos no final do ano, chegando perto do Natal, porque, gente, nós estamos, a nossa sociedade, o mundo em geral, não é? Mas a nossa sociedade, nós estamos cada vez mais polarizados. Uma sociedade extremamente polarizada. Uma sociedade que está perdendo a habilidade de discordar com respeito. Uma sociedade que está perdendo a habilidade de conversar e ouvir pessoas diferentes. Ou seja, preste atenção na internet. O campo de guerra que virou a rede social. A gente está esquecendo que é preciso, nós somos chamados à santidade no uso da internet, das redes sociais, no que a gente comenta. É que está contrário à moral. Tudo bem, pode estar contrário à moral, se você é uma pessoa firme na fé, conservadora, graças a Deus. Mas se você desrespeita, você está contrário ao fundador da sua religião, que é Jesus.
a gente precisa até criticar com respeito e com caridade, sabe? Só que, como eu disse, a gente tem que se lembrar que a gente é chamado à santidade na hora de discordar de alguém na internet. A gente é chamado à santidade na hora de corrigir alguém, na hora de expressar a nossa opinião. E o respeito precisa estar presente. Gente, nenhum relacionamento vai para frente sem respeito. Sem respeito. Gente, presta atenção nas últimas eleições, sobretudo as presidenciáveis. Quantos irmãos deixaram de se falar? Esses dias eu conheci uma família na qual, na última eleição para presidente, o irmão deixou de falar com a irmã e até hoje não se conversam. Tudo bem, existem ideologias, as polarizações, eu não quero entrar nesse mérito. Gente, mas que debatam as ideias e que se amem as pessoas. As ideias precisam debater, não a gente. A gente precisa aprender a arte de não levar para o pessoal, de não atacar a pessoa do outro, né? É outro princípio firmado na doutrina da igreja, a dignidade da pessoa humana, muito presente no Concílio Vaticano II também, e em todo o Evangelho. O ser humano, ele tem uma dignidade própria de pessoa, criado à imagem e semelhança de Deus. Criado à imagem de Deus, sabe? Então, cada pessoa é digna do nosso respeito, ainda que pense diferente. Talvez você trabalhe numa firma aí com seus familiares, com a cunhada, com a sogra, com o marido. Vem os embates, né? As diferenças de opinião. Viver um casamento dentro de casa, a sua esposa parece que não te escuta, você não escuta a esposa. É difícil, sabe? Só que a gente tem que respeitar. Olha, eu tenho uma coisa comigo. O relacionamento no qual não tem respeito, no qual existe abuso desde o início, ele muito raramente vai dar certo. E eu digo para você, por exemplo, mulher, né? Nós estamos num país no qual as taxas de agressão, de violência para com a mulher são altíssimas. Olha, se você permitir uma vez que o teu marido te bata, uma vez, raramente isso vai parar. Minha filha, se um dia isso acontecer, faça um escândalo, chama a polícia, se for o caso. Liga para o seu irmão, que é bravo, que faz alguma coisa. Não aceita isso. Não aceita que a sua dignidade seja pisoteada. Porque uma vez que você abre essa porta e aceita passivamente, tem gente que é assim, a mulher leva um soco no olho do marido. Ai, é que ele estava bravo, padre. Ai, é que ele estava triste, é que ele bebeu. Não tem dessa. Tem que respeitar. Porque já acabou um relacionamento desse. Me perdoe. Já acabou. No qual você aceita ser um saco de pancada para o outro, né? Eu sei que existem muitas coisas, mas olha, isso que eu estou falando é, como diz em inglês, straight to the point. É direto. É isso mesmo. Se você aceita o negócio assim, sabe? Raramente isso vai parar. Um dia se levantar a mão para você, faça um escândalo. Sabe? Chama a polícia se for o caso. Porque tem que ter dignidade, tem que ter respeito. Não tem desculpa para cavalo que sai batendo em mulher. Duvido se ele tivesse se relacionando com o irmão dessa mulher com 2 metros e muito mais bravo, se ele ia bater assim. Agora tem coragem de bater na mulher, né? Por que não vai bater no irmão dela? Esses dias eu encontrei um rapaz, uma família na qual o marido batia na mulher, né? Aí o irmão da mulher era meio da pá virada, meio traficante. Aí um dia o irmão da mulher chegou lá na casa do marido e falou assim, bate em mim, né? O revólver. Não estou falando que seja certo, tá, gente? Eu estou contando que eu achei até depois que passou a situação, né? Eu dei até umas risadinhas ali com a família, né? Mas eles me contando. Aí o cara murchou, não é isso, só faltou, né? Ajoelhar ali. Então, não tem justificativa para desrespeito dessa forma, sobretudo a agressão física. Tá? Tem que ter respeito, gente. E a agressão física, claro, ela é o limite da agressão, mas existem outras agressões. O abuso emocional, existe a violência à integridade, à imagem da pessoa na internet. Cuidado, seja cristão na internet. Discorde respeitando. Seja cristão na internet. Discorde respeitando. Sabe? A gente tem que entender que por trás daquela conta do Instagram, por trás daquela conta do Twitter, por trás daquela conta do Facebook, tem um ser humano, sabe? E nós que somos cristãos ainda, a gente precisa atrair as pessoas para perto de Deus. Às vezes o nosso conceito religioso ele vai ficando tão restritivo que parece que só um número de escolhidos vão ser salvos e o resto está no inferno, né? Não esqueça.
da misericórdia. Jesus disse, Mateus 9, eu não vim chamar os justos, eu vim chamar os pecadores. Às vezes a pessoa está tanto dentro da igreja, ela tem uma vida de oração, mas não tem fruto na vida dela, a oração que ela faz com tanto afinco. Por quê? Porque você não colhe frutos de misericórdia, de paciência, de tolerância. Tolerância não no sentido negativo de achar que o errado é certo. Não, o certo é certo, o errado é errado. Tem que anunciar, mas com respeito, sempre. Com respeito. E você sabia que a raiva, abrindo uma outra janela, que eu já estou quase chamando o intervalo, ela tem um mecanismo dentro da gente que muitas vezes ela expressa, como eu dizia semana passada, uma imaturidade. Quando as coisas não acontecem do jeito que a gente quer, a gente estoura. Tem que se converter. Nós não somos a medida de todas as coisas. Deus é o centro. Nem tudo vai girar em torno do que eu penso. E às vezes, quando a reação de raiva, eu tenho um critério comigo. Quando eu estou me relacionando com uma pessoa, na qual a reação que ela tem de raiva por alguma coisa é desproporcional, isso acende uma luz dentro de mim. E eu entendo que a pessoa não está brigando comigo, mas ela está brigando com a história dela. Exemplifico. Uma pessoa que sofreu muitas punições, injustiças quando criança, na família. Quando o cérebro dela, o sistema límbico, interpreta alguma pessoa como ameaça ou alguma situação que parece, ainda que não seja ser injusta ou punitiva, estoura dentro da pessoa e a pessoa descarrega aquela raiva, né? A chamada pessoa de pavio curto. Mas porque no fundo, aquilo está remetendo à mente dela, à história dela não resolvida. Ela precisa buscar cura, buscar deixar que o Espírito Santo, que o amor de Deus harmonize as coisas dentro dela, retire os excessos, cure as feridas, faça o perdão acontecer, para então ela ser livre, né? Para então ela amar, para então ela ter um pavio menos curto, porque às vezes ela não está brigando com a pessoa que a ofendeu momentaneamente, mas ela está brigando com todos os fantasmas da história, descarregando naquela pessoa, né? Mas, gente, concluo dizendo, respeito, palavras temperadas, como disse São Paulo aqui na carta aos Colossenses, equilibradas, amáveis. Você que é esposo, você casou com essa mulher, Deus te deu essa mulher para você fazer dela a mulher mais feliz do mundo, para você fazer ela se sentir amada, sabe, importante, ouvida. E você, mulher, disse isso semana passada e repito, Deus te deu esse homem para você cuidar dele, para você o amar, para você não tirar a autoridade dele diante dos seus filhos, não usá-lo como se ele fosse somente um reprodutor ou alguém que traz dinheiro em casa, não. Ouvi-lo, entendê-lo nas suas necessidades também de homem, de pessoa. Mais amor, mais respeito, mais empatia. Se a gente colocar isso em prática, a gente vai ser mais parecido com Jesus e o nosso mundo vai ser melhor. Vai ter mais paz, vai ter mais comunhão. E a gente vai ser menos dominado por esse vício capital que é a ira, que é a raiva desordenada. Usemos o filtro do chamado à santidade de Jesus para expressar a nossa raiva, sem desproporcionalidade, sem excessos. Brevíssimo intervalo, não sai daí. Dentro de pouquíssimos minutos a gente está de volta aqui no programa Para Ser Feliz. Estamos de volta com o Para Ser Feliz. Não se esqueça, filho, filha, que esse segundo bloco é você quem faz acontecer. Você pode enviar sua mensagem pelo Instagram, no direct, claro, se for uma coisa particular, e você já identifica no início, no topo da mensagem, olha, padre, não me identifique. Você pode enviar sua mensagem via Facebook, você pode enviar sua mensagem via WhatsApp, daqui a pouquinho eu vou chamar algumas mensagens no WhatsApp, e é você quem faz acontecer esse segundo bloco, é a sua interação, a sua dúvida, a sua pergunta. Eu estou aqui por você, para ser padre, para você, para abençoar você, para escutar teu coração, para te dar direções. Estou aqui por você. Então pode enviar sua mensagem, tá certo? Já começa esse segundo bloco também, acolhendo as pessoas que enviaram as cartas. Ju, está chovendo cartas, graças a Deus. Eu percebi que com esse recurso de acolher as cartinhas, eu estou dando voz para muita gente que não tem tanta habilidade ainda com o celular. Ainda tem, meninos, muita gente que não usa o celular, por incrível que pareça. Então eu quero acolher aqui essa cartinha que eu recebi, lá de Passo Fundo, Rio Grande do Sul, da Graci Granville. Isso mesmo, Graci. Como eu estou entendendo, né? Graci Granville, pedindo oração pelos seus filhos. Recebi sua cartinha, viu, filha? Obrigado. Gosto muito de receber as cartinhas, esse recurso quase que lúdico, não é?
Maria Julieta Fagundes, de Campina ou Carpina, na Bahia. Não sei se é Carpina ou Campina. Às vezes é um pouquinho difícil, dependendo, né, a grafia, de entender. Quero abraçar também a Lúcia Cunha, de Recife, Pernambuco, enviou uma carta muito bonita também, rezando, viu, Lúcia, pelas suas intenções. E uma outra carta da Juliana Isalina Silva Carmo, de Lages, Santa Catarina, que mandou uma carta também. Olha, Juliana, estou rezando por você, gostei muito da sua partilha, tá? Deus ilumine você, seu esposo, seus filhos. Ela partilhou um pouco da história dela comigo, muitas mudanças, achei bonita a história e estou rezando por você, tá? Se eu pudesse te encontrar pessoalmente, eu ia te pedir para que você intensificasse a sua vida de oração, fizesse todos os dias, se possível, adoração ao Santíssimo, meia hora, isso vai ajudar demais a tua vida, tá bom? Gente, também nesse comecinho eu sempre gosto de apresentar os produtos de evangelização. Está aqui o meu livro Curar e Restaurar um Masculino, uma jornada de cura pela masculinidade. Você o pode pedir pelo loja.cançãonova.com, meu último livro, que foi feito especificamente para abençoar os homens, mas as mulheres podem e devem ler também para entender a gente, ajudar os homens aí, os filhos, os maridos. Também o livro Conquistando a Liberdade Interior. Tem o CD também Superando a Depressão e a Ansiedade, que eu gravei com músicas, orações muito fortes, profundas, para ajudar você que está enfrentando a depressão e a ansiedade. Tudo pelo loja.cançãonova.com. E também quero aproveitar o ensejo para agradecer com muito carinho, com muita realidade e sinceridade, a você, querido sócio evangelizador da Canção Nova. Muito obrigado, que Deus lhe pague. Olha, mês de dezembro, luta, batalha, ajude a Canção Nova. Nós somos um sistema de comunicação, também com obras sociais, que evangeliza 24 horas por dia através dos meios de comunicação. E quem sustenta essa obra são sócios evangelizadores. Talvez você chegando agora não sabia disso. Se você quiser e puder se tornar um sócio, acesse agora clube.cançãonova.com e se torne um sócio da melhor maneira, da maneira que melhor lhe aprover. A gente agradece, a gente precisa e a gente agradece demais a sua ajuda. Gente, nesse segundo bloco, como eu disse, eu vou acolher aqui a sua participação e eu já estou aqui com uma mensagem. Ela pediu, padre, não me identifique, mas muito interessante o que ela partilhou. Desafiante e interessante ao mesmo tempo, né? Boa noite, padre. Eu vivi uma adolescência de muito sofrimento com um pai que traía muito a minha mãe. Só um minutinho. Tive uma mãe que me explorava muito, queria sempre viver a minha vida. Depois de adulta e casada, eu tentei trabalhar com meus pais em um negócio de família, mas eles mentiram para mim, padre. Me afastei, os perdoei, porém já não conseguia conviver com eles. Sempre os respeitei como pais, porém quando estamos em um evento, eles me ignoram. Como lidar com isso, padre? É tão difícil. Sou mãe e não consigo me imaginar tratando assim os meus filhos. Olha só, muito interessante, filha, a sua partilha, né? Interessante e desafiante o meu respeito ao seu sofrimento, né? A sua dor, mas olha só, eu acho que você já matou a charada, né? Você os respeita muito e os precisa respeitar mesmo, eles são teus pais e sempre o serão, né? Os respeite. E o mínimo de trato com eles você vai ter que ter, diferente se fosse um amigo de trabalho. Padre, tem um amigo de trabalho que não gosta de mim, eu o perdoei, mas não quero conviver. Eu falaria, tudo bem, você não é obrigado a conviver. Nem sempre quando você perdoa alguém, você é obrigado a voltar a conviver com aquela pessoa. Só que, é claro, quando se trata de um pai e de uma mãe, o trato que se exige é um pouco maior, né? Você vai ter que lidar um mínimo com o pai e com a mãe. E você, filha, é convidada a pedir ao Senhor a graça de usar esse filtro, que é o chamado à santidade, o se tornar como Jesus para lidar com essa situação. É claro, se ficar demais com eles te agride, te ofende, reduza um pouco as visitas, que não sejam tão periódicas, reduza um pouco o contato, né? Mas não se isole, porque são seus pais. E, sobretudo na velhice deles, você é convidada a dar uma resposta diferente, agindo com caridade,
cuidando deles na velhice, né? Ajudando, é um dever moral, bíblico dos filhos para com os pais, né? Quantos filhos, quando o pai fica velho, a mãe fica velha, somente esquece, faz de conta que não existe. Claro, talvez você não possa parar toda a sua vida para estar cuidando em tempo integral, mas faça o seu melhor. Cuide dos seus pais, né? Mas como eu estava dizendo, talvez você não consiga ter não seja saudável ter um contato diário. Mas pelo menos um contato assim, semanal ou quinzenal, é importante você ter, né? São seus pais. Mas se você já conhece os limites deles, se blinde, né? Por exemplo, vou dar um outro exemplo. Se você convive com uma pessoa invejosa, se você é uma pessoa que fala muito e convive com uma pessoa invejosa, e você conta tudo da sua vida, você está dando bala, munição para o outro te fuzilar, entendeu? Então, fale menos de você. Se você sabe que o outro é invejoso, se você sabe que o outro é fuxiqueiro, né? Fofoqueiro, melhor dizendo, então fale menos de você. Eu, particularmente, acho que a gente deveria falar menos dos nossos projetos para os outros, sabe? Não é que a gente vai ficar armado e com medo de tudo, mas tem que ter prudência, né? Tem que evitar coisas que são evitáveis. O que não é evitável, a gente entrega para Deus, mas o que é evitável, precisamos ser mais prudentes. Então, se blinda. Se você sabe que se falar tal coisa, eles vão te humilhar, eles vão te ridicularizar, não fale. Fale o básico. Se você já percebeu que não dá para ter uma sociedade em negócios com eles, porque eles mentiram para você, então não entre em sociedade. Tem pessoas, aliás, que são muito boas, mas quando se trata de dinheiro, elas não têm maturidade, elas se transformam. Então por que entrar numa sociedade com uma pessoa assim, né? Então coloque alguns limites para você se blindar, sabe? Mas o mínimo de trato você vai ter que ter, porque são seus pais, né? Peça a Deus sabedoria, reze muito por isso. E procure entender também, filho, uma coisa que me ajuda muito, sobretudo quando você está falando de pai e mãe, né? Às vezes o teu pai e tua mãe agiram assim com você, mas o que eles receberam dos pais deles, não estou julgando, né? Aqui é uma dedução, aquilo que a gente chama de dedução hipotética, né? Uma hipótese. Mas talvez o que eles deram para você foi 10 vezes melhor do que o que eles receberam quando crianças e adolescentes. Talvez eles tiveram uma história muito difícil também, uma criação muito difícil, repressora, né? Então, a gente tem que tentar olhar com misericórdia, né? Uma história que pode ilustrar isso. Um dia eu estava no metrô em São Paulo, né? Em São Paulo a gente anda muito de carro, mas também dependendo, eu morava perto da linha Azul um tempo, pegava bastante os metrôs, que, diga-se de passagem, os metrôs de São Paulo são muito bonitos, bons, né? Um dia eu estava no metrô, e uma pessoa, eu sou alto, né? O padre tem quase 2 metros, mas uma pessoa um pouquinho mais alta que eu, um rapaz, né? E alto também, assim, nas dimensões, um pouquinho gordo, bem gordo, pesado, bendito, veio meio de cabeça baixa e não pisou no meu pé. Sabe quando pisa nos 3 dedos, assim? Nossa, gente, que dor que deu. E que raiva, vou ser honesto. Fiquei com uma raiva, né? Pensei, ô bendito, né? Não olha por onde anda. Aí depois eu vi que esse rapaz estava voltando para descer. E a hora que eu voltei, vi que ele estava voltando para descer, eu vi que ele estava com um óculos escuro e com uma varetinha. Pode abrir a câmera, que quem está em casa vai entender. Batendo assim no chão, né? O cara era cego. E sendo cego, teve a coragem de pegar um metrô sozinho em São Paulo para resolver as coisas dele. Estava bem vestido, talvez, não sei se não trabalhar ou pagar alguma conta, né? E aquilo na hora mudou dentro de mim a chave, sabe? Falei, nossa, eu fiquei com vergonha do que eu senti. Porque o mínimo que pode acontecer a um cego que anda sozinho no metrô em São Paulo é pisar no pé de alguém, né, gente? O mínimo. Tantas coisas ruins poderiam acontecer. Deus o livre, ele entrar na frente de um carro, ele sair fora do vagão, ali tem um vão, às vezes, entre o vagão de metrô, né, ou de trem, e a plataforma, né? Eu fiquei com vergonha, falei, nossa, que homem honrado, que homem valoroso. Então, na vida da gente também, às vezes, a gente precisa fazer essa suspensão de juízos, né? E olhar que talvez o que a pessoa está fazendo, pelas feridas da história dela, pelas dores não curadas no coração, pelos vícios que ela já adquiriu, é muito, né? Talvez o teu pai e a tua mãe estejam cegos na alma para o amor, cegos para a fé, cegos porque foram muito machucados na história deles,
cegos porque não receberam amor, porque sofreram abusos, coisas que você nem sabe. Antigamente a criação era muito repressora, né? Difícil. E eles pisaram no teu pé. Mas daí entra a nobreza da fé, do amor, da caridade. É você respirar fundo e dizer, está doendo. Acertou o dedinho. Mas é um cego, gente. É um cego. Eu devia ter ajudado ele a se sentar, a andar no metrô e não ficar aqui xingando, né? Na minha mente, no meu coração. Talvez seja a hora de você pedir ao Senhor esse filtro da misericórdia, esse filtro do Evangelho, do chamado à santidade para vê-los, né? E mais uma vez eu digo, aprender, não entre em sociedade com eles, não conte coisas demais, senão você vai apanhar. Não fica martelando o dedo, mas tenta olhar como Jesus olharia, com misericórdia. Às vezes nós somos muito ácidos e críticos, né? Não é o teu caso não, tá? Você me trouxe muita matéria concreta, mas eu vejo assim, as pessoas são tão críticas a gente que está exposto, por exemplo. Eu sou um padre, um pregador, eu estou exposto, as pessoas estão sempre me avaliando, né? Avaliando o pregar, avaliando o cantar, avaliando o rezar, avaliando a roupa, avaliando o tupete. Às vezes eu recebo mensagem, né? Ai, o tupete estava bagunçado. Olha que raiva que me dá. Me perdoa, eu estou falando de raiva. Eu pergunto assim, bendito, você ouviu o que eu falei? Eu não estou aqui para você ver meu tupete, né? Mas eu também tenho que, às vezes, respirar fundo, exercer a caridade, a paciência. Tudo que eu prego aqui eu tenho que viver, tá? Mas a gente está sempre muito exposto. E às vezes, para a gente que está exposto, as pessoas são tão críticas, né? Nós estamos numa sociedade, sobretudo quando você fala a gente fala de rede social, de internet, tão crítico, tão difícil agradar, e a pessoa já azeda. É a sociedade do 880, né? Das polarizações. Não, ele fez uma pregação 55 minutos boa, mas em 2 minutos não gostei, então ele não presta. A professora sempre ensinou perfeitamente o aluno. O dia que ela deu uma nota ruim para o aluno, ela não presta. Mas de tudo que ela fez antes, talvez ela te deu aquela nota ruim, porque ela está querendo mostrar para você que o teu aprendizado, a tua aprendizagem, naquele ponto está deficitária e você precisa melhorar, porque senão isso vai fazer falta para você lá na frente. Mas a gente nessa mentalidade 880 é assim, não, me deu uma nota ruim, a professora é uma tirana, ela não presta. Ah, o fulano pisou na bola uma vez, ele não presta, né? Como eu disse, a gente que está exposto, é tanta crítica às vezes, né? E às vezes a gente é tão atroz, é tão cruel, que a nossa crítica é mais acentuada que a crítica de Deus. Olha só, às vezes nós exigimos das pessoas coisas que Deus não exige, porque Deus, ele vê quem é cego na alma, ele vê as nossas cegueiras, das nossas fraquezas, das debilidades de caráter, das inconsistências, vícios, erros, fraquezas, limitações mesmo. Às vezes a gente critica um padre que está pregando, mas talvez ele tenha dificuldade de guardar a informação, gente. Ele tem uma limitação intelectual. Está todo mundo detonando o padre. Mas talvez Deus, que está vendo a cegueira da limitação daquele irmão sacerdote, está aplaudindo lá do céu. Muito bem, meu padre. Você tendo tanta dificuldade, tem coragem de todo domingo ir lá e pregar para esse povo crítico que está te detonando. Mas tudo muito bem, meu filho. Deus está aplaudindo aquele padre com limitação intelectual e está todo mundo detonando. Deus está aplaudindo aquela pessoa que está dando o melhor dela. Talvez o melhor dela não passou no crivo dos críticos em excesso do nosso tempo. Cuidado com o excesso de crítica. Cuidado na hora de criticar demais as pessoas. Às vezes nós estamos exigindo das pessoas o que Deus não exige, porque Deus vê o que cada um pode oferecer. Deus sabe o tanto de talento que Ele deu para cada um. Deus sabe o que cada um vai poder produzir de fruto. Uns 30 por 1, outros 70, outros 100 por 1, como diz a parábola dos talentos, né? Sabe, do semeador, melhor dizendo. Cada um produz fruto à medida da capacidade que Deus lhe deu. Então a gente tem que amenizar um pouco essa crítica tão acentuada muitas vezes dentro de nós. Enfim, fui responder essa primeira pergunta e isso me abriu outras reflexões que eu acho pertinentes aqui. Quero pedir para a nossa queridíssima Joana, nossa diretora, uma mensagem via WhatsApp, mas antes disso, quero abraçar a dona Marinalva, que é mãe estou aqui na 2, que é a mãe da Rosinalva, que é a nossa produtora, membro aqui da Canção Nova. Dona Marinalva, Deus abençoe. A Rose estava de férias, eu mandei uma mensagem, a dona Marinalva respondeu, né? Padre, quero te encontrar para o senhor colocar a mão na minha cabeça, fazer uma oração. Vai ser um
Um prazer, viu, dona Marinalva, quando eu estiver aí em Alagoas, isso, em Alagoas, encontrar a senhora. Deus a ilumine muito. Também um abraço à minha mãe, a dona Bárbara, que sempre acompanha, meu pai, seu Vilmar, lá no Paraná. Olha só, padre, fico muito irada com meu filho de 16 anos. Não faz nada em casa, parece que quer sempre me afrontar. Eu e meu esposo ficamos irados, pois ele não quer fazer nada da vida. Quero aprender a me controlar, mas ele me deixa muito irada. Eu já sei o nome da doença que seu filho tem. Essa doença se chama adolescência. Ei, Jesus, ô fase, né, pai e mãe? Eu vou tomar até um pouquinho de água. Foi bom que você começou, filha, dizendo que o teu filho tem 16 anos, que dá para a gente entender melhor, né? A adolescência é uma fase cruel mesmo. Por um lado, é um pouco comum na adolescência alguns desvios comportamentais, a gente sabe disso, né? Mas olha, eu não sei, porque eu não estou em loco, né, para avaliar, se isso que você está trazendo, se ele tem uma patologia, talvez ele tenha uma patologia, como uma dislexia, por exemplo, um retardo no aprendizado, talvez aconteça. Talvez ele esteja com uma deficiência de proteína ou de uma vitamina, pode acontecer. Ou talvez seja mesmo uma preguiça própria dos adolescentes, enfim. Então, eu penso que às vezes dá vontade de chutar o balde, né? Porque a gente está investindo, ensinando e não tem resultado, mas olha, a educação de um filho é um processo no qual você planta hoje para colher daqui a anos, tá? Então, você tem que ser perseverante, filha. Perseverante, continuando ao educar. Você precisa continuar educando-o. Você precisa continuar corrigindo, falando, incentivando, às vezes empurrando você e seu marido juntos para o estudo. Tem que ficar em cima. Talvez ele vá nos empurrões, mas lá na frente ele vai acabar se formando. Eu tenho um amigo que era assim. Não gostava de estudar, foi nos empurrões, passou numa faculdade que na época não era tão valorizada, hoje é um profissional, hoje a faculdade é mais valorizada, né? Queria sair, mas a mãe em cima, você vai se formar, nem que seja para você chegar, me entregar esse diploma e ir embora, mas você vai. E o menino, adolescente, não tem que decidir por si mesmo, viu, mãe? Seja firme, vai com jeitinho, às vezes você briga, às vezes você bate, às vezes bate no sentido metafórico, né? Bate e assopra, às vezes você bate, às vezes você assopra. No sentido, né, de vai, um dia você fala mais firme, outro dia você fala mais carinhosa, mas não desiste, continua plantando, continua insistindo. Não é fácil. E é um mistério. Tem gente que tem 2, 3 filhos, um filho parece que já nasce programado, já começa a ir ao banheiro sozinho desde criança, facilmente, deixa fralda facilmente. Agora tem uns que parece que já nasceram, como dizia aquele filme, divergente, né? Você tem que ter uma paciência, você tem que educar, você tem que insistir. Então, coragem, perseverança, tá certo? Joana, e muito amor, né? Muita paciência. É normal ficar irada nessa situação, viu, mãe? Mas não se esqueça que a adulta é você. Não haja como adolescente, né? Não entra na briga, na ira. Você tem que pedir a Deus sabedoria para você agir como adulta nessa situação, né? Para você não se tornar uma adolescente aí na maneira de reagir. Gente, muitas mensagens chegando aqui pelo Instagram. Vou olhando aqui as mensagens do Instagram. Enquanto a Joana também prepara mais uma mensagem via WhatsApp. Olha só. Padre, aqui pelo Instagram. Quero muito a sua ajuda. Perdi minha tia há 2 meses de câncer de pulmão. Meu pai acaba de ser diagnosticado com câncer de garganta. Minha avó está com demência agravada pela pandemia. Minha família está em total desarmonia. Padre, peço sua oração e sua bênção, por favor, me ajude. A Alda Rafaela. Filha, conte com a minha oração, daqui a pouquinho nós vamos ter a oração diante do Santíssimo, e eu vou rezar muito por você, muito pela sua família. São momentos que a gente vive, né, filha? Existem momentos mais intensos, mais difíceis, momentos nos quais as provações, as dores visitam a gente com mais exatidão e profundidade. Você está vivendo um momento como esse, mas saiba também que nos momentos nos quais a gente mais sofre, estes são os momentos nos quais Deus mais está pertinho da gente, mais quer nos pegar no colo, nos ajudar, nos levantar. Sabe, você não está só.
E esse é um tempo de você rezar mais também. Eu gosto muito de uma expressão que os mineiros falam, né? Se agarrar com Deus, se apegar com Deus. É hora de você se apegar com Deus, tá bom? Deus abençoe muito. Quero pedir, rezar muito, né? Um tempo, mais uma mensagem via WhatsApp aqui para Joana. Vamos ver se nós temos mais uma mensagem. Se não tiver, eu tenho aqui uma no Instagram, Joana, mas quero ver se chegar. Ah, já chegou. Boa noite, Padre. Sua bênção. Peço a sua oração, pois eu passo por tudo isso. Tudo que o Senhor falou é o que estou vivendo. Brigo muito com minha filha e com a família, com as pessoas. Sou nervosa, estressada ao extremo. Sei que acabo magoando as pessoas que amo. Tento mudar, mas é mais forte do que eu. É o seu temperamento, né? Você precisa educá-lo pela força do Espírito Santo. Acompanho diariamente os programas da Canção Nova. Parece que falam diretamente comigo. Preciso mudar. Preciso de força, de muita paciência. Muito obrigada, Padre. Filha, olha só, você já diagnosticou o problema aí. E você precisa mudar mesmo, porque, claro, com paciência com você mesma, não vai se cobrar excessivamente, nem entender errado isso que o Padre está falando. Mas, filha, ninguém consegue viver muito tempo com alguém assim, sabe? Sobretudo você, mulher que é casada. Eu vejo que é muito forte isso nas mulheres, porque vocês são muito inteligentes. Deus deu a vocês uma delicadeza, uma organização, na grande maioria das vezes, né? Não estou generalizando, ali com as coisas do lar, com os detalhes, com a educação dos filhos. E às vezes a pessoa vai ficando estressada e vai ficando, não percebe, mas vai ficando chata. Sabe aquela pessoa que só cobra, só cobra, só cobra? Olha, vou ser sincero, na cabeça do homem existe um mecanismo que é tipo uma granada. Quando começa, cobra, chatice. Uma casca de banana fora do lugar, explode, sai o Hulk de dentro da mulher. Olha, estoura essa granada na cabeça do rapaz. O rapaz não aguenta, o homem não aguenta. E eu não estou falando que o homem está certo, tá? Não vem colocar palavras ideológicas ou sexistas na minha boca, que não tem nada a ver. Estou falando do que eu vejo. Eu sou padre, gente, eu atendo famílias toda semana. Na pandemia mais pela internet, mas continuo atendendo. Então eu sei do que eu estou falando. Estou falando de um preconceito, estou falando de coisas que eu estou vendo na minha prática pastoral nos meus quase 10 anos de padre, né? Então tem um mínimo de aplicabilidade prática ao que eu estou falando. Então a gente tem que dominar o nosso temperamento e a gente tem que entender que às vezes vale mais uma casa desorganizada e feliz do que uma casa impecável na qual todo mundo está estressado, a esposa parece ou o marido, né, acontece também, parece um general, sempre brigando por tudo, sempre dando ordem, sempre implicando com o mínimo detalhe. Talvez você tenha um nível de organização que o seu marido nunca vai atingir ou que o seu filho nunca vai atingir. Então você precisa fazer o esforço de caridade maduro, de entender o que o teu filho pode oferecer, o que ele pode dar. De entender o que o teu marido pode corresponder e o que ele não pode. Talvez existam coisas que o teu marido não pode fazer, não consegue, não é do temperamento dele. Mas, filha, às vezes é melhor uma casa desorganizada em paz do que uma casa impecável na qual você vai acabar ficando sozinha ou sozinho, porque ninguém vai te suportar mais, né? Então, eu quero fazer uma campanha na internet, vou começar, acho que no começo do ano que vem, Juliana. O nome da campanha vai ser Abaixo a Chatice. Diminua 1 centímetro da sua chatice por dia, que você vai chegar no final de 2021. Uma pessoa descomplicada, uma pessoa feliz, né? Às vezes a gente é muito chato, tem gente que pediu para ser chata, entrou na fila 25 vezes, nunca vi, né? Descomplica a vida. Desculpa a brincadeira, mas sendo sincero, tem gente que você olha assim, parece que está escrito na testa, eu sou chato, tá? Não vem. Para que descomplica a vida? Não estou falando que seja o teu caso, tá, filha? Você que mandou a mensagem. Você sabe que quando uma mensagem vem, a minha cabeça vai fazendo links e eu vou entrando em outros assuntos. Então, muito respeito a você, o seu pedido de ajuda, tá? Mas a gente tem que diminuir a nossa chatice. E você que está com dificuldade de administrar o seu temperamento, o seu perfeccionismo, em primeiro lugar, reza mais. Vida de oração ajuda muito. Vida de oração ajuda muito, ajuda demais você contemplar Deus, você estar com Deus, ajuda muito o fortalecimento da nossa comunhão com Deus, sabe? Também aprenda a controlar a sua raiva, retardando, como eu e a Juliana conversávamos aqui no começo, retardando a raiva.
Se está com raiva naquela hora, não fala naquela hora com o filho. Porque senão, se você falar com raiva, se você corrigir com raiva, se você brigar com o marido com raiva na hora do sangue quente, você vai se arrepender depois e você vai machucar as pessoas. E ninguém aguenta ficar só sendo pisoteado. Às vezes a vida da gente trava, como a live aqui travou, mas a gente tem, sabe, que destravar o coração. A gente tem que destravar o coração de dentro para fora. E pouco a pouco ir usando mecanismos. Entender, perguntar para você mesmo, de onde vem essa minha raiva? De onde vem esse meu perfeccionismo? Eu acho que o autoconhecimento já é 60% da cura, sabe? Se você conhece que você tem uma tendência à chatice, ao perfeccionismo, você já vai se antecipar antes de acontecer, né? Joana, dá tempo de mais uma mensagem? Vamos lá então. Boa noite, padre. Sou Alexandra Elias, de Itaíba, Pernambuco. Estou acompanhando seu programa há algumas semanas. O último marcou muito. Sou muito nervosa e por isso os acontecimentos tiravam minha paz. Agora, com seus conselhos, eu me renovo a cada dia. Estou aprendendo a lidar comigo mesma. Obrigado. Tem me ajudado muito, mas muito mesmo. Que bom, filha. Fico muito feliz de saber disso. Louvado seja Deus. E olha, Alexandra e demais filhos e filhas que acompanham, eu criei há um tempo um canal no YouTube, youtube.com/Padre Adriano Zandoná. Lá tem conteúdos exclusivos sobre como lidar com a ansiedade, sobre como combater os vícios, os pecados capitais, sobre vários temas, pregações, os programas aqui para ser feliz, as minhas participações no Sorrindo para a Vida, homilia. Vai lá que você vai encontrar coisas boas também para você administrar essas coisas, tá bom? Então, gente, eu vou precisar chamar um intervalo. Você acompanhando na reprise, o programa fica por aqui, né? Nós não temos nas reprises a meia hora de adoração ao Santíssimo, como o temos na terça-noite, mas quero abençoar você, encerrando, você na reprise, com a bênção. E você que está acompanhando na terça-noite, continua aí, que nós teremos meia hora de adoração. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Que desça sobre você, filho, filha, tua mente, tua história, teu coração. Que desça sobre a água para que se torne um sacramental, sobre os objetos de cunho devocional, sobre a tua mente, te libertando da ansiedade, da ira, da raiva, da autocobrança excessiva. Que desça e permaneça para sempre. A bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho, Espírito Santo. Amém. Para ser feliz. Amor tão grande, amor tão forte, amor suave, amor sem fim, que a própria morte transforma em vida, abraço eterno de Deus em mim. As torrentes das grandes águas conseguirão apagar este amor, pois suas chamas são fogo ardente, mais do que a morte. É tão forte esse amor. Nem as torrentes das grandes águas conseguirão apagar esse amor, pois suas chamas são fogo ardente, mais do que a morte. É tão forte esse amor, de abraço esmagante, de ausência torturante, de vida e luz é feito este amor, de dor incomparável, consolo inestimável, de vida e cruz é feito esse amor,
conseguirão apagar este amor, pois suas chamas são fogo ardente, mais do que a morte, é tão forte esse amor, esse amor. Nós te adoramos, Senhor, porque nada é maior que o teu amor, nem a nossa ira, às vezes desproporcional, nem as nossas verdades, às vezes míopes, às vezes cegas, às vezes parciais, desproporcionais, sem caridade. Quanta gente justiceira, né, Senhor? Quantas vezes eu sou justiceiro com as minhas meias verdades, porque a verdade plena só está no Senhor, com os meus julgamentos, com as minhas falsas atribuições de me julgar superior, mais santo. Tantas vezes nós caímos nisso. Senhor, amolece o nosso coração, liberta-nos dessa ira, às vezes dessa raiva que nos domina. Sim, Senhor, vem auxílio das nossas fragilidades, que são tantas. Vem auxílio da nossa fraqueza de caráter. Às vezes nos iramos, nos enraivecemos, porque queremos que todo mundo sempre faça tudo que a gente quer, se prostre aos nossos pés. Vem curar o nosso coração, ferido pelo pecado, pela divisão, pela inveja. Muitas vezes, ao contrário da palavra de Colossenses capítulo 4, versículo 6, que foi lida no começo deste programa, muitas vezes, ao invés das nossas palavras serem agradáveis, temperadas, equilibradas, temperadas no sal, as nossas palavras muitas vezes são picantes, críticas, ácidas, geram divisão, inveja, ciúme. Vem em nosso auxílio, Senhor. Vem em auxílio da nossa fraqueza. Jesus, manso e humilde de coração, fazer o nosso coração semelhante ao teu. Sim, Senhor. Dá-nos um coração mais humilde e um coração mais humano também, para acolher a humanidade dos outros. Senhor, eu acredito que quem se escandaliza demais com o pecado dos outros, no fundo, não se conhece o bastante ainda. Não tocou nas suas próprias misérias. Às vezes nós nos julgamos, Senhor, por um orgulho espiritual tão superiores aos outros, e nos achamos no direito de criticar, de detonar. Amolece o nosso coração, enraivecido, irado. Dá-nos um coração novo, Jesus. Dá-nos o teu coração. Senhor, e eu te peço como sacerdote, envia o teu Espírito Santo agora sobre todos os filhos e filhas que nos assistem e que vão assistir esse programa, que estão aqui. Vem, Espírito Santo, nos convencer sobre tudo que foi falado. Venha nos dar um entendimento profundo sobre tudo que foi refletido aqui, Espírito Santo. Convence quem nos ouve, dá o entendimento para quem nos assiste agora, de tudo que foi falado nesse programa. Vem, Espírito Santo, desarma o nosso coração. Tira as armaduras do nosso coração. Tira as armaduras, as defesas, os julgamentos. Muitas vezes o nosso coração se acostumou a julgar, a uma crosta cristalizada em volta do nosso coração, que não nos deixa agir com misericórdia, que não nos deixa amar, respeitar as pessoas. Vem, Espírito Santo, amolece-nos por dentro, amolece nosso coração endurecido, enraivecido. Dá-nos um coração semelhante ao de Jesus. Nada nos pode separar do teu amor, Senhor. Nada. Vem e nos batiza, Espírito Santo. Nos batiza agora no teu amor, Senhor. Batiza-nos no amor, Pai, em nome de Jesus. Espírito Santo, vem. Batiza-nos no amor, Pai, em nome de Jesus. O Espírito Santo, que é o amor que flui entre o Senhor, Pai, e o teu Filho Jesus. Vem, Espírito Santo, e nos batiza nessa noite. Batiza quem nos acompanha. Batiza-nos no amor, Espírito Santo. Quantas pessoas hoje são duras. Quantas pessoas hoje são de pavio curto, são iradas, impacientes, porque no fundo elas trazem feridas que não foram curadas, porque no fundo elas não foram amadas,
elas não foram respeitadas, elas não foram vistas como pessoas. Talvez elas tiveram pais duros, mães duras. Quem os criou talvez foi muito duro, severo, punitivo. E essa pessoa, por essa ferida, às vezes a raiva, Senhor, é uma defesa. Às vezes o pavio curto é uma armadura, é uma maneira inconsciente da pessoa tentar se proteger diante das ameaças do mundo tão hostil. Tanta competição, tanta falsidade, tanta mentira em tantos ambientes. Cura esse coração ferido pela mágoa, Senhor. Cura esse coração ferido pelo ódio, pela inveja, pela divisão. Cura essa pessoa que traz feridas profundas de abusos sofridos. Essa pessoa que sofreu abusos do próprio pai, que sofreu abuso de um tio que já morreu, sofreu abuso de um vizinho, de um primo, de um irmão. Essa pessoa que nunca se sentiu bonita, amada, elogiada, mas que sempre foi cobrada. Essa pessoa cujo pai a chamava de burra, de feia, de desengonçada, de sem jeito. Essa pessoa cresceu internalizando essa imagem negativa de si mesma, e hoje essa raiva, esse jeito embravecido, é uma forma que essa pessoa tem de se defender, de se proteger de todas essas feridas que estão dentro dela. Na verdade, Senhor, essa pessoa age como se fosse esse cego que eu falei no metrô. Essa pessoa age sem ver. Um coração ferido fere. Às vezes essa pessoa é cega para o amor porque não foi amada e está ferindo tanta gente. Cura, Senhor, o coração dessa mãe ferida pela vida, que está ferindo seus filhos. Cura o coração desse padre ferido que está ferindo seus paroquianos, desse bispo ferido na sua história com seu pai, que se sentiu sempre inferior e que hoje faz de tudo para mostrar que é bom, que sabe. Cura esse coração ferido. Cura essa pessoa que foi para as drogas, Senhor, por não saber administrar as feridas da sua vida, que foi para pecados de índole sexual, que está no adultério. Liberta essa pessoa que está cedendo à tentação, está deixando a esposa, está quase cometendo um adultério. Isso é uma tentação. Liberta, Senhor, que ele não caia nesse ardil do inimigo. Liberta as pessoas que desistiram de lutar pela santidade, talvez até consagrados religiosos, padres, senhores bispos, pais, mães, que decidiram não lutar mais para serem santos. Liberta, suscita no coração do teu povo novamente o desejo pela santidade, a luta pela santidade, o desejo de céu, o desejo de amar, de perdoar, de viver o Evangelho. O Senhor me dava a imagem de uma pessoa que estava num campo minado, e ela não se dava conta das armadilhas que havia neste campo, até que uma grande explosão acontece e essa pessoa se fere muito. E o Senhor me dava o discernimento de pessoas que foram guardando muitas situações onde você foi engolindo sapos, né, como se diz na gíria. Situações onde você foi engolindo ofensas e você foi ignorando aquilo que até mesmo você sentia em relação a essas situações. E hoje você vê como se tudo isso fosse explodindo dentro de você, desencadeando até na sua saúde. Você se vê hoje na sua saúde frágil, algumas pessoas com problemas no estômago, pessoas desenvolvendo doenças emocionais, porque você foi criando em você mesmo esse campo minado. E o Senhor vem ao seu encontro nesta hora, porque o Senhor quer curar o seu coração. O Senhor quer curar as feridas que você foi aí gerando ao longo da sua vida por conta dessas situações que você foi vivendo, que te entristeceu, que te enraiveceu. É o próprio Senhor, o Senhor que vem ao teu encontro, que essa pessoa até estava como que numa maca, toda ferida. E o próprio Senhor, que é o médico dos médicos, vem enfaixar cada uma dessas feridas que você traz. E assim como o Salmo diz hoje, este infeliz gritou a Deus e foi ouvido. Clame agora,
reclama este batismo do Espírito Santo, como o Padre Adriano foi nos conduzindo, porque é só pela graça do Espírito, só pela graça do Espírito que somos temperados em nossas emoções, em nossos sentimentos. É o Espírito Santo que vem nos temperar, é o Espírito Santo que vem nos purificar até mesmo desses sentimentos que foram criando dentro de nós essas minas. Vem, Espírito Santo de Deus. Somos tão pobres, Senhor, tão miseráveis, tão necessitados da Tua graça, Senhor. Só o Senhor que conhece os nossos corações e sabe o quanto nós necessitamos de Ti, Senhor. Vem nos socorrer com a Tua graça, vem nos socorrer com a Tua presença. Vem enfaixar as nossas feridas, Senhor. Vem curar os nossos corações. Dai-nos, Senhor, a têmpera, o equilíbrio tão necessário, Senhor. Vem estabilizar as nossas emoções, aquilo que em nós está em desordem. Vem, Espírito Santo de Deus, nós precisamos de Ti. Alcança-nos, Espírito Santo de Deus, socorre-nos com a Tua graça. O Senhor está libertando uma pessoa que você estava muito triste. Você sofreu uma grande decepção há pouco tempo, uma traição. Pegou você de surpresa. Na verdade, racionalmente você imaginava que isso poderia acontecer, mas quando aconteceu, te destruiu, te derrubou. Isso gerou um desânimo, uma raiva dentro de você, uma revolta. O Senhor está libertando o teu coração. E o Senhor está te dando uma ordem: se levanta. Levanta-te, anda, vai para frente, pega a tua maca e anda. O Senhor te cura dessa prostração, dessa revolta, dessa tristeza, mas Ele te ordena: caminha, vá para frente, vá para frente. O Senhor também está libertando pessoas que você estava muito impaciente, muito. O Senhor está libertando o teu coração dessa impaciência. Ele está trazendo paz à sua mente. Você que não tem dormido direito, o Senhor toca agora a tua mente. Reze mais. Só o Espírito Santo vai equilibrar, estabilizar as suas emoções. O Senhor também está libertando pessoas que estavam tendo pensamentos de morte. Você estava tendo pensamentos de suicídio mesmo, de acabar com a tua vida. Não é isso que Deus quer. O Espírito Santo está libertando a sua mente. O Senhor está tocando uma pessoa que você se tornou escravo de um vício pela internet, um vício sexual. Você tentou sair, mas você foi ficando triste por causa disso. O Senhor hoje está dizendo: levanta mais uma vez, recomeça, é você mesmo, é você. Busca a confissão e não deixa de lutar pela santidade. O Senhor te quer santo. Senhor, eu te apresento agora a Carol, a Thalita Trindade, que mandou mensagem para nós, todos que mandaram mensagem, Senhor, pelo Instagram, Twitter, Facebook, WhatsApp. A Ediva Maria, Senhor, eu te apresento. A Diomar Batista da Silva, Rosiane Anailson, a Belardo Bley, a Marivi, o diácono Adilson Valdemar Rosa, Senhor, apresento nesse momento. A Fabi Silva. Rezo também nesse momento, Senhor, pelo Rogério Ataildes Novaes, sua esposa pedindo oração. A Jeane Marinho, a Amanda Santos, Luciano dos Santos Silva, a Ivanir Requintada, a Neide Cabeceira, Daniele Lista, Fabielle Laureano Soares, a Flávia Gonçalves, a Gislaine Monteiro, a Carol, a Raine Inear, a Thaís Lima, a Neide Vilas Boas, a Liege Correia, a Suênia Santos, a Alda Rafaela Tenório, Senhor, a Cissa Avani. Todos esses eu rezo nesse momento. A Lucielia Otílio, a Roberta Vale, a Ana Carolina. Rezo nesse momento pela Maria Eugênia, pela Carla Cristine, pela Ana Rodrigues, Ana Carla Mingotti, a Alessandra Dias, a Ariane Gonçalves, a Paola Dazalém, a Letícia Capucho. Por toda a família Capucho nós rezamos, Senhor. Nós te adoramos, Senhor. Nem as torrentes das grandes águas conseguirão. Nem as torrentes das grandes águas
conseguirão apagar este amor, pois suas chamas são fogo ardente, mais do que a morte. É tão forte este amor, nem as torrentes das grandes águas conseguirão apagar este amor, pois suas chamas são fogo ardente, mais do que a morte. É tão forte este amor, de abraço esmagante, de ausência torturante, de noite e luz é feito este amor, de dor incomparável, consolo inestimável, de vida e cruz é feito este amor. Este amor, nem as torrentes das grandes águas conseguirão apagar este amor, pois suas chamas são fogo ardente, mais do que a morte. É tão forte este amor, este amor. Graças e louvores se deem a todo momento ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Graças e louvores se deem a todo momento ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Graças e louvores se deem neste momento ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Glória ao Pai, e ao Filho, e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Senhor, nessa bênção, com essa bênção, sela em nós, nas nossas casas, nas nossas mentes, na nossa alma, tudo que o Senhor realizou nessa noite. E eu sinto que o Senhor está dando paz a muitas pessoas que tinham perdido a paz. A paz que o Senhor te dá é uma paz mesmo no meio da tempestade que você está vivendo hoje. Receba a paz de Jesus. Deixa essa paz encher a tua alma, teu coração, tua mente e te guardar. O Senhor te dá a paz que é dele. Do céu lhe destes o pão que contém todo o sabor. Senhor Jesus Cristo, que nesse admirável sacramento nos deixastes o memorial da vossa paixão, dai-nos venerar com tão grande amor o mistério do vosso corpo e do vosso sangue, que possamos colher continuamente em nós os frutos da vossa eficácia redentora. Vós que viveis e reinais com o Pai na unidade do Espírito Santo. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém.